Vamos lá, pessoal, relembrando plano cartesiano. Tem esse nome por causa do René Descartes, que se dizia Cartesius, como pseudônimo, e que começou a publicar trabalhos matemáticos usando essa forma de registrar gráficos e funções. Nós vamos usar o plano cartesiano para resolver sistemas de equações com duas incógnitas. O que quer dizer isso? Basicamente, problemas que têm duas condições, mas antes vamos lembrar como que um ponto é colocado em um gráfico. Nós temos o eixo horizontal, valores x, chamado abscissas, e o eixo vertical, os valores de y, chamados valores ordenados, porque eles seguem a ordem dada pelo valor de x. O valor de x é o valor escolhido ou medido. O y segue a ordem que esse valor dá na fórmula e cria o resultado. Basicamente, a gente usa isso em fórmulas do tipo y igual a ax mais b, onde a e b são números, x e y são valores que a gente vai alterando na função. Mas vamos pensar em alguns exemplos aqui. Y igual a x mais 1. Professora, você não pôs um número aqui na frente. Quando a letra está sozinha, ela é uma letra. É como se esse A fosse um, o B é 1. Eu tenho aqui um tipo de fórmula. Esse tipo de fórmula não tem uma resposta só. Para cada valor de x que eu coloco aqui, eu encontro um y diferente. Esses valores eu posso colocar em tabelas e criar pares de valores, onde x é o primeiro valor e vai marcado na linha horizontal, y é o segundo marcado na linha vertical. Vamos colocar nesta fórmula. Se eu quiser colocar x igual a 0, 0 mais 1, meu y vai ser, perdão pessoal, meu y vai ser 1. Ah, se eu quiser colocar 1 no meu x, 1 mais 1, o meu y será 2. E como é que eu indico isso num gráfico? 0 no x significa que ele não teve movimento no eixo x, mas ele subiu um valor aqui no y. Ele é isto. Segundo ponto, andou até o 1, subiu até o 2, o ponto está aqui. E a gente percebe que tem essa regra. Se o x for 2, o y é 3. Se for 3, o y é 4. Todas as fórmulas que tem yx, sem nenhum expoente, nenhuma potência, nada, eles vão gerar um gráfico, uma sequência de pontos que, se eu quiser alinhar, eu sempre vou criar uma reta. Sempre fórmula desse tipo gera uma reta. Pode ser uma reta ascendente, descendente, mais ou menos inclinada, mas sempre será uma reta. Se não é uma reta e a fórmula é esse tipo aqui, eu calculei errado algum ponto, tá bom? Mas, para que isso também é usado? Há uma coisa interessante em problemas com duas condições. Eu digo assim, a soma de dois valores é 10. E a sua diferença é 4. Não, melhor, sua diferença é 2. Existem formas para resolver esse problema, mas uma delas é a forma gráfica, onde eu descubro aonde passa a reta de cada uma dessas fórmulas e elas vão se encontrar exatamente no ponto que resolve esse problema. Então vamos pensar aqui. Eu tenho pares x e y para esta fórmula e pares x e y para esta aqui. Então vamos supor que eu coloque, não vou colocar valores tão baixos, eu coloque aqui 2. Se eu coloco 2 no x, quem tem que ser o y para dar 10? 8. Se eu colocar aqui 3,
Quem eu tenho que colocar no y para dar 10? 7. Se eu colocar 4, quem eu tenho que colocar no y? 6. Eu vou colocar esses 3 pontos aqui em vermelho. Então, olha só. 2 subiu 8. 3 subiu 7. 4 subiu 6. E aqui eu tenho uma reta. Eu tenho uma reta passando aqui. Certo? Como eu falei, ela nem sempre está no mesmo lugar e na mesma posição, mas eu crio uma reta. Agora eu vou fazer a mesma coisa para este outro lado. Então aqui eu vou colocar assim. Se eu tiver 3 no x, quem é o y? 3 menos quem? Dá 2. O 1. Se eu tiver o 4 aqui, 4 menos quem dá 2? O 2. Se eu colocar o 5 ali, 5 menos quem dá 2? O 3. Vamos agora colocar esses pontos em outra cor, no mesmo sistema de gráfico. X é 3, subiu 1. X é 4, subiu 2. X é 5, subiu 3. E eu tenho aqui uma outra reta. E elas vão se encontrar aqui num pontinho, ó. Eu fiz grande, tá? Mas ele é um pontinho. E que ponto é esse? No X, ele é 6. E no Y, ele é 4. Então, vamos ver. 6 mais 4, 10. 6 menos 4, 2. Eu descobri a resposta para esse problema. Sempre que eu tenho um problema com duas condições, existem outras formas de resolver. Mas uma delas é fazer o gráfico com as duas retas, uma de cada condição, e aonde essas retas vão se encontrar, obrigatoriamente é a solução do problema. Se eu escolher valores muito longe do ponto de encontro, eu vou ter que riscar com mais cuidado, mas eu vou encontrar a resposta. Ok? É isso. Tchau.